Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos continuar lançando uma luz sobre a interpretação gráfica da taxa de variação. Nesta segunda parte, vou continuar trabalhando com a mesma função matemática e vamos tentar visualizar no gráfico o significado da derivada desta função. Se você quer clarear suas ideias sobre derivadas e taxa de variação, não deixe de assistir todos os nossos vídeos. Roda a vinheta! Agora então a gente vai calcular uma taxa de variação da função para dois valores de x absurdamente próximos um do outro. Portanto, nós vamos calcular a derivada dessa função e vamos tentar interpretar graficamente o resultado da derivada de uma função matemática. Como eu falei para vocês, vamos pegar como exemplo o ponto 2. Então eu quero estudar e calcular qual é a taxa de variação da função entre o ponto 2 e o ponto 2 à direita dele, ou seja, aquele número que está absurdamente próximo a ele. A gente praticamente não consegue desenhar onde estão esses dois pontos, porque x valendo 2 me leva a um certo resultado. X valendo 2 e um pouquinho me leva a um outro resultado. Como essa função é x², se for um pouquinho maior que 2, com certeza aqui o resultado será um pouquinho maior que 4. Mas um pouquinho quanto, senhor? Mas muito pouco. Porque a gente está falando que a diferença entre esses dois números é muito pequena. Se eu conseguir pegar um microscópio da matemática que aumenta infinitas vezes determinadas situações, e eu olhar este ponto aqui, que é o ponto C, em que aqui, em torno dele, está acontecendo dois pontos, porque o 2 me leva a um certo resultado. O 2 mais, o 2 à direita, me leva a um outro resultado. Se eu conseguir ampliar isso aqui bilhões, trilhões, infinitas vezes, o que eu vou ver é esta situação aqui. Então entenda bem, este triângulo que nós estamos enxergando, na verdade, ele está ocorrendo neste ponto aqui. Porque são dois valores tão próximos que eu não consigo desenhar aqui. Mas se eu ampliar, eu vejo essa situação. Observem bem, o 2, ele me leva a uma situação que y vale 4. O 2 mais, que é este número aqui, com infinitos zeros, ou seja, ele está à direita do 2, ele vai me levar a um valor um pouco maior que 4. Como eu não consigo calcular ele, eu vou deixar ele apenas representado. Mas a gente não tem dúvida disso, que este número me leva a um outro ponto. Portanto, eu consigo desenhar um triângulo retângulo que ele está aqui, só que ele é minúsculo. Ele está aqui. Ao ampliar ele, eu estou vendo isto aqui. Portanto, eu consigo calcular uma taxa de variação que será ΔY sobre ΔX, que vai me possibilitar calcular a tangente deste ângulo e com isso eu vou conseguir calcular este ângulo. E ao final a gente vai interpretar, professor, mas afinal, o ângulo eu estou vendo aqui, porque há um triângulo aqui, mas esse triângulo ele é minúsculo e está aqui dentro. O que significa o cálculo desse ângulo? Então vamos ver isso daí. Para calcular uma taxa de variação, a gente sabe entre dois valores, é um ΔY sobre um ΔX. Mas vamos de novo melhorar o entendimento do que é um 2 pela direita. Bom, então eu tenho, na verdade, uma taxa de variação entre esses dois números, que eu posso continuar mexendo com esses termos e escrevendo eles desta forma, como a gente fez no nosso vídeo passado. Então observe bem. Calcular esta taxa de variação, na verdade é calcular esta taxa de variação e esta taxa de variação. Qual é o interessante da gente escrever neste formato? Porque significa que tanto faz se eu vou fazer por 2 e o 2 à direita, ou o 3 e o 3 pela direita, ou o -1 e o -1 pela direita. Porque será sempre essa estrutura.
o valor de x e um x mais alguma coisinha, onde, de novo, eu vou chamar esta pequena parte de h, porque ele vai ser uma parte com quase zero. É aquele termo que eu somei no termo inicial para dar o meu termo final. Portanto, o h vai ser um quase zero pela direita, porque ele é um número muito pequeno e positivo. Então, ao invés de resolver para esta situação específica, ao invés de 2, eu vou querer resolver para esta situação específica, que nada mais é do que resolver para esta situação, para quaisquer dois números, o menos um pela direita, o 5 pela direita. Se eu resolver este problema, eu estarei resolvendo para qualquer valor de x, porque o valor de x sempre vai se repetir aqui na minha formulação. Então, para a gente poder resolver este caso aqui, a gente tem que ter clareza que o nosso h representa um número absurdamente pequeno tendendo a zero, tá ok? H tende a zero pela direita. Vamos resolver isso aqui então. Como a gente resolveu na outra vez, se isto é um número e aqui é o mesmo número, quanto é y de x? Pego esse número, jogo na minha função matemática, seja ele qual for, vou obter esse resultado. Se isto é um número e eu jogar nesta função matemática, isto precisa entrar aqui. Portanto, vai entrar desta forma aqui. Certo? O número que estiver aqui, eu vou ter que elevar ele ao quadrado. A gente já viu que isso aqui é um produto notável. Portanto, eu posso escrever isso aqui como sendo x quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, quando eu pego este termo e elevo ao quadrado, eu vou obter esta formulação. Agora, então, vou fazer o ΔY sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Porque a gente sabe que a diferença entre esses dois números é um quase zero. Vai ficar y final, lembre-se, valor final de y, valor inicial de y, valor final de x, valor inicial de x. Portanto, valor final de y, x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, menos valor inicial de y, dividido valor final de x menos valor inicial de x. Repare que eu fiz exatamente a conta que a gente tem feito em todos os nossos exercícios. Aqui, novamente, eu vou perceber que eu tenho x quadrado com menos x quadrado. Portanto, esses dois termos podem ser cancelados. X com menos x. Esses dois termos podem ser cancelados. O que vai sobrar dessa expressão matemática? Vai sobrar 2xh mais h quadrado dividido por h. Lembre-se, h é um número muito pequeno. Portanto, esta conta dá um quase zero, porque é uma multiplicação por um número absurdamente pequeno. Aqui é um número absurdamente pequeno ao quadrado. Aqui é um número absurdamente pequeno. Quando eu faço essas somas, eu caio num limite indeterminado. Mas a gente já viu que eu consigo fugir desta indeterminação ao separar este termo, que é uma soma. Não existe simplificação aqui, mas eu posso, ao dividir em dois termos esta fração, eu posso realizar agora sim as minhas simplificações. Portanto, esse termo será simplificado com este e vai sobrar 2x. Aplico uma regra de potenciação aqui, o de cima menos o de baixo.
Vai sobrar h a primeira, 2 menos 1. Mas a gente sabe que o h é um número absurdamente pequeno. Repare que esse x não, esse x é um número qualquer. Esse x pode ser o meu x valendo 1, meu x valendo 2, meu x valendo 3. É aquele número em que eu peguei ele e o imediatamente à direita dele, né? Então, x pode ser qualquer número. Ou seja, 2 vezes esse número mais um quase nada, este valor, que é praticamente zero, não vai alterar o valor de 2x. Então, ao tentar calcular a taxa de variação desta função matemática para dois valores absurdamente juntos de x, eu cheguei à seguinte conclusão, que não importa quem seja este valor, ao calcular a taxa de variação, eu vou obter sempre como resposta, para esta função em particular, a função x², vou obter 2x. Portanto, toda vez que eu calcular, botar um valor de x aqui, eu estou calculando a taxa de variação entre dois valores muito próximos. Moral da história, a derivada de uma função eu vou chamar de y'. A função é y e a partir desta função eu vou derivar uma nova função. Eu vou obter uma nova função, que a gente vai chamar de y' como símbolo para as derivadas. E neste caso em particular, encontrei 2x. O que significa esse valor de x? Este valor de x na qual usarei x e o x à direita dele. Portanto, se eu tenho agora uma forma de calcular todas as taxas de variações possíveis para qualquer valor de x e o valor que está imediatamente à direita, eu consigo com isso calcular o valor da tangente do ângulo, o ângulo deste triângulo retângulo que está acontecendo aqui dentro. Portanto, quando eu pegar o ponto 2, que significa uma taxa de variação em torno do ponto 2, vou jogar 2 na minha função matemática e vou obter 4. O que é este 4 que eu estou obtendo? Que é a tangente do ângulo do triângulo retângulo que está acontecendo aqui dentro vale 4. Com este valor de tangente de ângulo, eu consigo saber quem é este ângulo do triângulo retângulo que está acontecendo dentro desse ponto. Portanto, se eu usar a minha calculadora para descobrir qual é o ângulo cuja tangente vale 4, então repare, a derivada da função, que é este número aqui, o valor da derivada da função não é o ângulo, é o valor da derivada no ponto, é a tangente do ângulo. Fazendo isto, eu vou obter 76 graus. Este ângulo é 76 graus. Mas, professor, onde está esse ângulo? E como, se ele está acontecendo aqui, como que eu consigo visualizar ele no gráfico? Repare bem, se eu pegar esta reta, que é a hipotenusa, e começar a esticar ela para cá e para cá, o que eu vou verificar é esta situação aqui, ó. O que é esta reta que eu estou passando? Ela é exatamente esta reta deste triângulo que eu estou esticando ela. E ao esticar esta reta do triângulo que está acontecendo dentro do ponto C, eu vou encontrar uma reta que é tangente ao gráfico da função matemática naquele ponto. Portanto, neste ponto, eu vou enxergar uma reta tangente. Esta reta tangente, ela vai cortar o eixo X num certo ângulo. Quem é este ângulo que é o prolongamento desta reta aqui? É o próprio ângulo alfa. Então, a interpretação geométrica, gráfica, da derivada da função, o valor da derivada que eu obtenho
que é 4, que é a taxa de variação muito especial, representa um certo ângulo em que a reta tangente àquele ponto faz com o eixo x. Portanto, este ângulo vale 76 graus. E se eu mudasse para calcular para o ângulo, a derivada em torno do ponto 1? Derivada em torno do ponto 1. O que significa? Estou calculando para 1 e um número absurdamente à direita. O resultado desse raciocínio vai me dar esta função matemática. Se eu jogar 1 aqui, eu vou obter 2. Significa que a reta tangente ao ponto formará um ângulo com eixo x, um ângulo alfa, cuja tangente vale 2. Se eu pegar a minha calculadora novamente e descobrir qual é o ângulo cuja tangente vale 2, 63,4 graus. O que é isso? É o ângulo da reta tangente ao gráfico. Portanto, a interpretação gráfica da derivada da função, eu consigo obter um ângulo a partir do valor da sua tangente, que é o ângulo da reta tangente ao ponto que eu estou estudando. Então, se eu vou estudar o ponto 3, o ponto D, cujo valor de x é 3, e eu quiser saber esta reta que é tangente ao ponto, tangente ao gráfico naquele ponto, o ângulo que será formado aqui será exatamente o valor, né, da derivada da função. Portanto, para o ponto 3, a derivada da função dá 6. Eu preciso descobrir qual é o ângulo cuja tangente vale 6. Portanto, será 80,5 graus. E assim, repare, qual é a vantagem de eu ter esta fórmula? Porque eu posso, para qualquer ponto que eu queira, se eu quiser saber quanto vale o ângulo da reta tangente a este ponto, basta eu saber quem é este ponto, pegar esse número aqui, jogar nesta função, vou obter um valor que será a tangente do ângulo da reta tangente ao ponto. Com a calculadora eu descubro. Então, para este ponto aqui, existe um valor de x. Por este ponto, tem uma reta tangente ao gráfico. Se eu quiser descobrir quanto vale este ângulo, basta eu pegar este ponto, jogar na derivada, calcular o valor da derivada, eu vou saber que a tangente do ângulo é igual ao valor da derivada. Com a calculadora eu resolvo isso daí, tá bom? Então, toda vez que eu quiser saber o ângulo de uma reta tangente ao gráfico num certo ponto, eu já sei o caminho. Eu preciso calcular a derivada da função matemática. Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente, não esquece de compartilhar com seus amigos, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Um grande abraço em X. Obrigado!